E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. No caso de vocês, boa tarde, né? Hoje a gente vai finalizar a nossa aula sobre tubo digestório, né? Com a parte referente a tubo digestório baixo. Já vou pedindo desculpa porque tá tendo reforma aqui por perto, então de vez em quando vai ter um barulhinho que pode nos incomodar, mas eu espero que não seja suficiente para que eu precise pausar a gravação, tá bom? Para a gente relembrar um pouquinho daquilo que a gente discutiu nas aulas passadas, antes das avaliações, a gente vinha falando sobre tubo digestório e segmentou esse tubo em três partes, né? E foi discutindo parte a parte. A gente falou um pouquinho sobre tubo digestório alto, que vinha da boca até a entrada do estômago, aqui a cárdea, né? A gente falou de função dos dentes, falou de função salivar, de digestão, dos conceitos de digestão química e digestão mecânica, né? Do movimento de peristalse. Então, isso foi discutido na nossa primeira aula sobre tubo digestório. Na nossa segunda, que foi sobre tubo digestório médio, a gente falou um pouquinho sobre digestão enzimática, falou do suco gástrico aqui no estômago, que era um suco ácido, né, da parede de muco protetora, falou dos líquidos produzidos aqui pelo intestino e pelo pâncreas, né, com destaque ao suco pancreático, que servia para neutralizar a acidez do conteúdo estomacal vindo do estômago, né? Mas também continha enzimas responsáveis pela digestão de proteínas, carboidratos, lipídios. Falou também da bile, que não continha enzimas, mas que era um facilitador, um líquido facilitador da digestão de lipídios. É isso? Hoje a gente vai falar um pouco, e falou também de intestino delgado, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o intestino delgado, suas funções. A gente, na aula passada, falou da anatomia do intestino delgado, de suas partes, componentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções desse intestino delgado e sobre o intestino grosso. Tá? Então a nossa aula de hoje ela se limita a essa porção que é comumente chamada de baixo ventre, onde a gente fala dos processos de absorção dos nutrientes e do processo de evacuação, que é o processo de eliminação daquilo que o nosso corpo não conseguiu aproveitar ao longo da digestão dos alimentos. Belezinha? Então, bora lá. O nosso intestino delgado, como a gente já viu na aula passada, ele é subdividido em três porções. Isso para questões de facilitação de estudo anatômico, né? Não é que essa divisão ela seja bem visível e delimitada quando você pega um intestino de verdade e vai observar. Você não consegue. O duodeno até vai, ele é a primeira porção mais recurvadinha. Mas jejum e ilho é muito virtual essa delimitação. Não existe um ponto que você diga, o jejum não vem até aqui e a partir daqui é o ilho. Não. É mais para facilitar o estudo mesmo. Os anatomistas resolveram dividir por isso. Mas uma coisa super importante na anatomia do intestino delgado que é o seguinte: se você segmenta, se você corta um pedacinho do intestino delgado e olha ele de frente no tubo, você vai observar reentrâncias assim. Imagina que aqui a gente tem uma porção do intestino delgado que foi cortada, acompanha aí a seta do mouse, e você está observando essa porção cortada. Você vai verificar várias dobras, micro dobras. Essas várias dobrinhas que a gente tem aqui são chamadas de vilosidades intestinais, tá certo? Existe uma doença chamada doença celíaca, que é uma intolerância a algumas proteínas do trigo, como o glúten, por exemplo, que faz com que algumas pessoas percam essas microvilosidades ou vilosidades aqui, tá certo? E isso gera uma deficiência da absorção. Entenda por quê. Essas vilosidades aqui, elas servem para aumentar a superfície de absorção dos alimentos. Por quê? Uma das principais funções do intestino delgado é exatamente promover essa absorção. Entende? Todo aquele conteúdo que foi digerido, que sofreu processos de quebra, que foi convertido em micronutrientes, agora precisa passar para a sua corrente sanguínea. E é nesse momento que a maior parte desses nutrientes passa a ser incorporado ao teu corpo, através dessa absorção aqui no intestino delgado. Então, é necessário que o teu intestino delgado ele tenha essas reentrâncias para aumentar o contato do alimento,
dos nutrientes que vão ser absorvidos com a sua superfície, tá? Para você ter ideia de como essa superfície aqui ela é ampla, se a gente conseguisse pegar o intestino de uma pessoa e conseguisse esticar todas essas dobrinhas aqui, ó, desdobrar, esticar uma por uma, puxando, a superfície do intestino delgado de um adulto seria grande em área o suficiente para recobrir uma quadra de tênis. Uma quadra de tênis. Então imagina o tamanho dessa superfície. Né? É muito ampla. Por quê? Porque além dessas dobras que a gente chama de vilosidades, ainda existem as dobras nas dobras, que são as chamadas microvilosidades. E concorda comigo que se o alimento ele tem toda essa superfície para tocar, ó, aqui, se ele vai tocando em toda essa área aqui, isso faz com que o montante de nutrientes possível de ser absorvido seja muito maior do que se isso aqui fosse meramente uma linha reta. Entende isso? Então essas dobras aqui, elas têm como principal função, como função fundamental, aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Tá? É essa a função das vilosidades e das microvilosidades intestinais. Por baixo dessas vilosidades aqui, ó, por baixo dessas dobrinhas, passa uma rede de vasos sanguíneos muito fininhos, que a gente chama de capilares, que vocês vão estudar quando a gente estiver vendo o sistema cardiocirculatório. Tá? E por difusão, nesses capilares aqui, os nutrientes eles são capazes de atravessar a parede das vilosidades e cair na corrente sanguínea. E a partir desse momento em que os alimentos eles são assimilados, absorvidos e passam a circular na corrente sanguínea, esses nutrientes eles são levados às áreas do teu corpo que necessitam, tá bom? Então eles vão ser distribuídos a partir daqui, do intestino delgado. A maior parte da absorção acontece aqui a nível de microvilosidades e vilosidades intestinais, e a partir desse momento os nutrientes que caem na corrente sanguínea são distribuídos para todo o teu corpo, para todas as tuas células, para que cada um cumpra as suas funções, sejam funções energéticas, sejam funções estruturais ou de regulação. Beleza? Tranquilinho, né? Então fixem isso, tá? As vilosidades e microvilosidades intestinais, elas têm como principal função aumentar a superfície de absorção daqueles nutrientes que foram digeridos previamente. Show, né? Depois que esse processo de absorção se completa, aquilo que não foi aproveitado pelo organismo, né, aquilo que ainda não foi absorvido e que passou por todo o intestino delgado sem sofrer essa absorção, chega a uma porção mais alargada de intestino, que por esse nome recebe, por esse motivo recebe o nome de intestino grosso, tá? Delgado significa fininho. Então, se você observa até aqui, ó, o intestino ele era mais fino, apesar de ser rico em microvilosidades, ele era mais fininho, e chega um momento em que esse intestino se alarga, ó, nessa região aqui, que é a primeira porção do intestino grosso, chamada de seco. Então, o intestino grosso ele se localiza aqui, também no baixo ventre, envolvendo o intestino delgado. O intestino delgado fica aqui como se guardadinho dentro do intestino grosso, né? Ele fica mais central e o intestino grosso fica mais periférico ao delgado, né? Mais em volta do intestino delgado. E anatomicamente a gente consegue dividir o intestino grosso em algumas partes. Essa parte aqui seria uma parte do intestino delgado como se você estivesse rebatendo ela para poder ver o intestino grosso por trás, tá? Então a gente divide o intestino grosso nessa primeira área aqui, que é chamada de seco, ou secum, né? Que é onde se encontra o apêndice secal ou apêndice vermiforme. Esse apêndice aqui é tido por alguns como sendo um órgão vestigial, né? Seria resquícios de quando nós éramos animais de hábitos alimentares diferentes e precisávamos de uma complexidade maior na digestão, né? Então, a partir do momento em que nossos hábitos alimentares eles foram se modificando, esse órgão ele foi de certa forma perdendo importância digestória, apesar de atualmente ainda manter algumas funções, principalmente funções de proteção, né? De produção de substâncias de proteção nessa área aqui. Tá? Então ele não é um órgão sem função. É errado dizer que ele não serve para nada. Ele não serve mais para o que servia no passado, mas ele ainda tem a sua função protetora. Se bem que você pode viver sem ele, né? Caso ele inflame, que é a chamada apendicite,
por algum motivo, às vezes esse órgão inflama, ele pode ser retirado sem grandes prejuízos à saúde do indivíduo. Mas não é que você vai ficar retirando apêndice saudável, não, tá? Isso é mutilação, você não precisa. Antigamente se praticava isso, né? Se fazia uma cirurgia abdominal qualquer e se aproveitava para retirar o apêndice saudável do indivíduo. Não, não é necessário fazê-lo, tá certo? Isso é mutilação e é uma violação médica. Tranquilo? Então a gente tem o seco, que é essa primeira porção aqui do intestino grosso que se liga ao delgado, né? Os alimentos eles vão passando depois de absorvidos os nutrientes, aquilo que restou vai passando aqui para o intestino grosso e recai nessa região chamada de seco. A partir de movimentos peristálticos, né? A partir do peristaltismo, esses restos alimentares ricos em líquido, atente para isso. Você produziu saliva, né, que você deglutiu junto com os alimentos. Então, saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático e suco entérico. Você tem suco entérico é o suco intestinal. O próprio intestino delgado também produz alguns fluidos e líquidos. Então, todo esse montante de líquido está aqui misturado ao restante dos alimentos que você não absorveu. Cascas ou excesso, enfim, um monte de coisas que o seu organismo não absorveu, que jogou aqui no intestino grosso. Tem muita água aqui, muita, muita mesmo. Nosso processo digestivo, ele consome muita água. Então, se nós fôssemos jogar junto com as fezes todo esse montante de água, nós desidrataríamos muito facilmente. Então, qual é a estratégia do organismo nesse momento? Ao chegar aqui no intestino grosso, começa a reabsorção desse líquido. Você não vai jogar essa água fora, né? Então, vai começar a reabsorção desse líquido. Uma das principais funções do intestino grosso é exatamente promover, né, essa reabsorção de líquidos. Tranquilo? Então, a gente tem aqui o seco, o cólon ascendente, que é essa região de subida aqui do intestino grosso, o cólon transverso, que é aquele que muda de um lado para o outro, o cólon descendente, que é aquela parte do intestino grosso que desce, e quando ele forma uma dobra aqui em forma de S, ó, a gente chama essa região de curva de cólon sigmoide. Tá bom? No final do cólon sigmoide você tem uma porção reta em declive, que é o reto. E no final do reto você tem a saidinha do tubo digestório, que é o ânus, tá? A entrada é a boca, a saída é o ânus. Então, ao longo de toda essa região do intestino grosso aqui, vai se promovendo a reabsorção de líquidos que foram utilizados no processo de digestão. Junto com esses líquidos, alguns sais minerais e outras substâncias que não foram absorvidas no intestino delgado podem aqui continuar sendo absorvidas no intestino grosso. Mas a principal função dele é reaproveitar a água. Beleza? Ah, professor, mas às vezes ele não reaproveita a água, não, né? A água sai junto com as fezes, exatamente. Quando algum alimento ele está te provocando algum dano, quando você está um alimento contaminado, por exemplo, que está te provocando um problema digestivo, o que é que o teu corpo faz? Inteligentemente, em vez de ele ficar com aquele alimento contaminado ou rico em bactérias ou que está te provocando alguma doença por muito tempo aqui no intestino delgado, ou no intestino grosso, perdão, ele já acelera esse processo de evacuação. Então você acaba eliminando aquele resto de alimento junto com a água. É como se o teu corpo, por segurança, pensasse o seguinte: não, eu não vou ficar aqui reabsorvendo água se isso aqui está fazendo mal para o cara, ou para mim, sei lá. Se está fazendo mal para a pessoa, eu vou jogar logo tudo fora, junto com a água mesmo. Então é quando a gente tem os casos de diarreia, né? Que é quando o excesso de líquido que deveria, teoricamente, estar sendo absorvido pelo intestino grosso não está, por algum motivo, está sendo jogado fora, porque o corpo quer acelerar esse processo de evacuação, esse processo de lançamento daquilo ali, porque de alguma forma aquilo está fazendo mal. Tá? Acontece muito em algumas doenças como cólera, por exemplo. Né? No caso de cólera, a própria água contaminada pelas bactérias, né, provoca a doença e o corpo ele precisa se livrar logo disso aqui. Em crianças é super perigoso porque esse excesso de líquido que vai sendo jogado fora junto com as fezes pode provocar uma desidratação severa que pode levar à morte, né? Então guardem isso aí. A principal função do intestino grosso é reabsorver
os líquidos, os fluidos que foram utilizados no processo de digestão, ao longo do processo de digestão. Beleza? Aí tem mais um detalhe que é o seguinte, ó. Esse processo de absorção e de fluxo, de trânsito dos restos de alimento no intestino grosso, ele pode ser acelerado, né, melhorado, otimizado, quando a gente tem uma dieta adequada em fibras. A gente já falou sobre fibras quando falou de carboidratos, né? Fibras são carboidratos de origem vegetal que o teu corpo não consegue digerir, né? Então eles aumentam o volume do bolo intestinal aqui, ó, do bolo fecal, e esse aumento de volume do bolo fecal também estimula o contato aqui com as paredes do intestino, provocando um aumento do peristaltismo. É como se você ingeriu fibras. Então, aquelas fibras ali, elas estão junto com o alimento, aumentando a superfície do alimento. E ao passo que esse alimento ele vai passando rico em fibras no intestino, ele vai fazendo cócegas, digamos assim. Ele vai estimulando o peristaltismo. Então, opa, o intestino ele se contrai um pouco mais e vai empurrando. Ele vai acelerando, facilitando esse processo de passagem ao longo do tubo digestivo. Além disso, as fibras elas também são capazes de reter pequenas porções de água. E essa água retida aqui nas fezes, né? Você não vai reter muita água, senão você teria diarreia. Mas você vai reter uma quantidade suficiente de água aqui que faz com que as fezes elas não fiquem tão endurecidas. Isso também facilita o processo de evacuação, tá certo? E previne uma doença que a gente chama de diverticulite ou diverticulose, né? O que é a diverticulose? Vou falar da diferença das duas. A diverticulose é quando começam a se formar pequenas bolsas na parede do nosso intestino. É como se fosse um buraquinho. Vem aqui a parede do intestino e de repente ele se dobra. Né? E nessas bolsas aqui, né, isso acomete muito a população mais velha, né, mais idosa. É super comum de acontecer, e principalmente se a dieta dessa população foi pobre em alimentos ricos em fibra. Então, essas bolsinhas aqui, elas podem, durante um tempo, guardar aqui no seu interior restinhos de fezes que não conseguiram ser levados adiante. E se esses restinhos de fezes eles ficam guardados aqui por muito tempo, eles podem infeccionar, eles podem provocar inflamação dessa parede aqui do intestino delgado, né, provocando um quadro que a gente chama de diverticulite. A diverticulose é a presença das bolsas, não necessariamente inflamadas, tá? Quando essas bolsinhas inflamam por algum motivo, a gente tem a diverticulite. Isso provoca dor, provoca sangramento, provoca diversas alterações. Então, o consumo regular de fibras diminui o risco dessas bolsas, se presentes, né, ficarem com fezes contaminadas. Porque você não está acelerando os processos aqui de fluxo, de trânsito do alimento. Então, como você está acelerando esses processos de trânsito do resto de alimento aqui, essas fibras elas funcionam como uma vassourinha que vai passando e varrendo aqui. Como você aumenta o volume do bolo fecal, esse bolo fecal rico em fibras vai varrendo, de certa forma, as paredes do intestino grosso, diminuindo o risco desses acúmulos acontecerem aqui, tá certo? Então, o consumo de fibras regular, né, o consumo regular de fibras, ele é essencial para diminuir os riscos de desenvolvimento de diverticulose quando mais velho e da diverticulite também, tá? Que é a inflamação desses divertículos ou bolsinhas que se formam aqui ao longo do intestino grosso. Então, por favor, comam fibras, tá? Agora, não adianta comer fibras se você também não ingere água em quantidade adequada, né? Isso pode piorar a situação. Se você come muita fibra, mas bebe pouca água, essas fibras elas podem enrijecer, de certa forma, o bolo fecal. Então, bebam água em quantidade adequada e se alimentem com fibras, porque isso é importante demais para a saúde de vocês. De todos nós, na verdade, né? No final do tubo digestório, a gente chega aqui no reto, né? Pequenas porções que já foram passando por aqui descem ao reto e tendem a se acumular em suas partes. Então, a primeira porção se acumula aqui e vai sofrendo ao longo do processo, né, isso vem acontecendo. Ação de bactérias. Existem várias bactérias que vivem no nosso intestino grosso, que se alimentam desses restos de alimentos sem provocar dano nenhum ao nosso corpo. Elas vivem, alguns inclusive pagam aluguel, né,
produzem pequenas quantidades de vitamina K e, de certa forma, nos ajudam a prevenir hemorragias. É pouquinho, mas elas produzem, né? Estão pagando o aluguel delas aí. Então, essas bactérias, junto com o restante de alimento, junto com aquilo que não foi aproveitado, começam a se acumular aqui nessas porções do reto, que é o último segmento do intestino delgado. Quando esse reto ele está cheio, digamos assim, começa a haver uma pressão na sua região de fundo aqui, no finalzinho do reto, onde a gente tem o ânus. Existem dois músculos aqui, que a gente chama de esfíncteres, né? Esfíncter é um músculo arredondado com capacidade de se contrair, como acontece com a cárdia que a gente estudou. Então, aqui na região do ânus também há esfíncteres, né? Que são músculos arredondados com capacidade de contração. Quando o reto ele está cheio aqui, esses esfíncteres eles precisam ser relaxados, né? Voluntariamente. Um deles relaxa involuntariamente, o outro você precisa relaxar voluntariamente para provocar a evacuação, né? Que é o ato de eliminação das fezes. Eu digo voluntariamente assim, mas às vezes nem é voluntário, né? Dependendo da situação, principalmente quando essas fezes elas vêm muito ricas em água, então esse voluntário é teórico, às vezes é involuntário mesmo, acontece de você sujar as calças, mas espero que não aconteça com muita frequência. Essa musculatura aqui é relaxada voluntariamente e você elimina as fezes, tá? Finalizando assim o processo todo. Um detalhe é o seguinte: lembra que a função do intestino grosso é absorver água, né? Então, aquela primeira porção que chegou aqui, ó, digamos que chegou uma primeira porção de alimento aqui e ficou aguardando nessa região. Ela vai continuar perdendo água, perdendo, perdendo, perdendo. Aí chega outra porção aqui e outra. Então, essa região de ponta aqui, ó, geralmente tende a ser a região mais seca das fezes, tá? E isso é um agravo, por quê? Porque essa região aqui se seca demais, se resseca demais, ela vai provocar lacerações e ferimentos aqui na região de ânus quando do momento de evacuar, tá? Então, ponta de fezes muito secas é super perigoso, porque você pode começar a provocar lesões repetidas aqui, com sangramento e tudo mais. Daí eu volto àquela discussão da importância de se alimentar com fibras e de ingerir líquido em quantidade adequada, tá? Para evitar essas pontas de fezes secas aqui. Não sei, algumas pessoas podem ter prisão de ventre e já perceberam isso, né? Que a pontinha aqui para passar pode ser mais doloroso, depois o restante passa com mais facilidade. Mas quando essa pontinha está muito seca, ela pode machucar essa região de estrutura anal aqui e provocar sangramentos que podem evoluir, inclusive, para uma doença que a gente chama de hemorroidas. Vocês já ouviram falar, né? As hemorroidas elas são pequenos alargamentos, rompimento ou alargamento, né, de vasos sanguíneos que passam nessa região. O ânus ele é super irrigado por vasos sanguíneos. Então, essa repetição de lesões aqui pode provocar esse abaulamento, esse inchaço e inflamação dos vasos aqui da área, e isso provoca desconforto e, em alguns casos, até você precisa corrigir cirurgicamente, tá certo? Então, comam fibras, bebam água. Tranquilo? Então é isso, pessoal. A gente encerra assim o nosso conteúdo de gestão, tá bom? Vocês vão receber um materialzinho resumindo isso que a gente discutiu aqui, também um exercício para que vocês verifiquem aí como é que está o aprendizado. Tranquilo? E qualquer coisa eu estou à disposição para que vocês tirem dúvidas. Beleza? Valeu!